Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos colocamos na presença de Deus, sentindo essa presença viva de nosso Senhor Jesus Cristo, que está no meio de nós. Hoje, sexta-feira, dia 12/2/2021. Senhor, que todas as minhas ações e intenções sejam puramente ordenadas ao seu serviço e ao seu maior louvor. A graça que exercitamos nessa sexta-feira durante toda a semana, que eu reconheça a minha fragilidade diante do Senhor, que tudo pode. Que eu reconheça, Senhor, a minha pequenez, a minha fragilidade de um Deus maravilhoso, de um Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas. Bendito que vem em nome do Senhor. Vamos meditar a palavra de Deus hoje, está em Marcos 11, de 1 a 11. Chegada do Messias em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém diante de Betfagé e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao vilarejo que está diante de vocês. Entrando nele, vocês logo encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém ainda montou. Soltem-no e tragam aqui. Se alguém lhe disser, por que fazem isso? Respondam, o Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta para cá. Eles foram e encontraram o jumentinho na rua, amarrado, junto a uma porta, e o soltaram. Alguns dos que perguntaram, o que estão fazendo? Soltando o jumentinho, responderam, como Jesus havia dito. E eles os deixaram partir. Levaram a Jesus o jumentinho, e sobre ele colocaram seus próprios mantos, e Jesus montou nele. Muitos estenderam seus próprios mantos pelo caminho, e outros estenderam ramos de árvores que tinham cortado no campo. Os que iam à frente dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo. Depois de observar tudo ao redor, saiu com os 12 rumo a Betânia, porque já era tarde. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus enviou 2 de seus discípulos e deu uma recomendação para eles: encontrarem um jumentinho no qual ninguém ainda montou. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, no seu Santo Evangelho, mostra também a nós a obediência daqueles discípulos de buscar esse jumentinho para que Jesus montasse ao caminho de Jerusalém, e decidido a cumprir fielmente tudo o que a Sagrada Escritura, por meio dos profetas, já havia anunciado. Jesus ia preparando o cenário da sua história, de forma tal que hoje nós pudéssemos aprender com ele e fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Na realidade, Jesus é o Rei do Universo, o enviado do Pai, aquele sobre o qual os profetas já haviam profetizado. Porém, ao mesmo tempo, ele confundia todos quando pedia aos 2 discípulos que fossem em busca de um jumentinho amarrado. E Jesus fala: desamarrai-o e trazei-os a mim. Jesus tinha um propósito
em tudo o que fazia e, com certeza, ele quis mostrar aos homens que Deus tem o poder de manifestar na simplicidade e na pureza de sua criação. Apesar de humilde, aquele animal era um sinal da grandeza de Deus, se revela por meio de nós. Quando nós nos propomos a ser simples, a ser simples instrumento nas mãos de Deus, no meio dos homens, e foi montado num jumentinho, que Jesus teve a sua entrada triunfal em Jerusalém. E foi aclamado como rei. E o grito do Hosana deve ser levantado e clamado a Jesus, e não a nós, simples jumentinho do Senhor. Essa passagem traz para nós um sentido novo da nossa história, do quanto Jesus nos ama, do quanto Jesus traz ao nosso coração a pureza dele na intimidade do nosso coração com a nossa fragilidade humana. Nós somos muito frágeis pelo poder infinito de Deus. Se colocamos inteiramente à disposição do Senhor, como Deus quer que nós façamos. Eu me pergunto no dia de hoje, como eu estou sendo com o meu Senhor? Será que eu estou realmente sendo uma filha obediente a Deus? Como esses discípulos foram atrás daquele jumentinho, buscar aquele jumento, entregar ao Senhor, de acordo com Jesus ensinou. E hoje, nosso Senhor Jesus Cristo ensina a cada um de nós para ser instrumento obediente, para ser pessoas obedientes, filhos amados que Ele nos ama. Então, ficamos aqui com essa mensagem tão linda que me emocionou um pouco, do quanto Deus nos ama, do quanto nós precisamos ser filhos obedientes ao Senhor. Assim como os discípulos, tudo o quanto Jesus mandou eles fazerem, eles fizeram de acordo com Jesus mandou. Peçamos nesse dia de hoje que sejamos filhos obedientes. E meditando também, rezamos com o Salmo 31, 32. Ficamos aqui pedindo ao Senhor esta graça, que eu reconheça a minha fragilidade diante do Senhor, que tudo pode. Deus Todo-Poderoso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado. E a nossa Mãe Maria Santíssima. Boa oração. Até mais.